Estamos de volta com a discussão hoje falando sobre maus tratos e os direitos dos animais. A gente queria agora colocar um pouco de detalhes para as pessoas entenderem de fato o que são maus tratos. Mas a gente costuma muito ver a polícia atuando na apreensão de animais exóticos, principalmente em feiras, onde os passarinhos são vendidos ilegalmente. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, né? Não pode criar esse tipo de animal? Ou o que acontece que essas apreensões acontecem por ilegalidades? Tenente Vinícius. No caso, animais silvestres tem que ter uma licença ambiental. Caso essa pessoa que mantém cativeiro, está vendendo, qualquer situação, qualquer ação dessa, que está tudo prescrito, como eu falei, na lei dos crimes ambientais, ela incorre nas penas combinadas no artigo. Mas como é que eu sei o que é um animal exótico, silvestre ou... Animal silvestre é aquele que tem, o código cita animais nativos, que tem ocorrência aqui naturalmente na nossa região. Certo. Brasil, isso eu falo em termos de Brasil, de país. Porque tem alguns animais que estão em rota migratória, ou seja, eles passam pelo Nordeste por uma situação de acasalamento, de reprodução e voltam para o seu lugar de origem. Entendi. Região Sul, Sudeste, isso influencia muito cada espécie. E aí, quando é nativo, pode criar em casa? Quando tem a devida licença ambiental. Não tendo essa devida licença ambiental, aí sim, já está ocorrendo nesse crime. E mantém em cativeiro, vender. Tem várias ações desse delito, tá certo? Tem gente que cria, por exemplo, macacos, jabutis, outros animais. Também precisa de autorização do IBAMA? Todo animal silvestre nativo que for da fauna brasileira deve ter uma licença ambiental. Caso Na dúvida, é bom entrar em contato com o órgão ambiental. Sem dúvida, do IBAMA. Saber, O IBAMA que é responsável pelo licenciamento, tá certo? Inclusive tem criadores no Brasil que são licenciados pelo IBAMA para poder fazer esse tipo de comércio. E aí, se a pessoa tem um animal em casa, está sem a licença e não vai conseguir, por exemplo, uma licença, ela pode acionar o batalhão para recolher esse animal? Sim. A pessoa sofre alguma coisa? A doação desse animal, essa pessoa não vai ser autuada e nem presa em flagrante. Tá certo? Agora, o interessante caracteriza como uma doação. Isso. Entregar voluntariamente, ou seja, o órgão público ele não provocou essa situação, mas a pessoa ligou para entregar esse animal. Tá certo? Tem várias situações que tem pessoas que se conscientizam. Isso é uma forma também de conscientizar a população, de fomentar esse dever nosso, né? De preservar o meio ambiente, principalmente a fauna. Então, acho bastante eficaz esse instrumento aí da legislação ambiental. Já que a gente está aqui na TV Assembleia, a gente queria falar um pouco sobre o que está acontecendo com as leis estaduais referentes a isso. E aí, a Poliana tem uns detalhes, não é isso, Poliana? Exatamente. Aqui na casa está tramitando atualmente o Código de Defesa e Direito de Bem-Estar Animal e da Paraíba, né? Só voltado à Paraíba. Esse código é totalmente inovador, é propositura do deputado Evásio Bezerra e durante meses foram feitas recorrentes reuniões para poder fomentar esse código, para poder elaborar. É um código extremamente criterioso. Anteriormente, a gente já escutou aqui em resgates que, eu não vejo esse animal nas 5 situações de maus tratos que a gente entende por serem vistas até hoje. Só que após a elaboração do código já são citados 45 tipos de maus tratos. Então, o que vocês imaginarem de situações esdrúxulas, as ONGs já passaram. Certas situações variam também de acordo com a cultura, de acordo com as tradições. Então, a gente respeitou certas situações, mas colocou a realidade do que é recorrente na Paraíba. Esse código vai proteger especificamente os animais que hoje a gente vê em situações mais graves, né? A gente não está colocando diretamente situações como vaquejada, isso aí a gente deixou de fora, não que não sejam importantes, são importantes. A discussão também acontece, mas muito importantes. É um assunto muito delicado e por que ser muito polêmico, né? E por ser muito polêmico, o que é que a gente realmente temia? Que se colocasse esse tipo de assunto, fosse perdido o contexto geral. Então a gente pede a total serenidade dos deputados para que votem na lei, para que a lei seja aprovada, veja a necessidade real dos outros animais que estão sofrendo muito na Paraíba. A demanda da gente é altíssima, as pessoas não imaginam, mas você vê uma página de proporção como a Adota João Pessoa, como as outras ONGs também tem muita proporção. A gente tem um volume de 43 mil seguidores, já chegou a ultrapassar a postagem de mais de 200 mil compartilhamentos de situações de violência.
Então, a gente precisa realmente que haja uma punibilidade maior nessas situações. Então, é um grito da sociedade inteira. É um grito da sociedade em prol dos animais. E aí, nesse momento, né, todo mundo se une para fazer as leis acontecerem. Ela falou uma coisa, a questão dos compartilhamentos. Tem gente que é contra esse tipo de compartilhamento porque acha que ele não dá em nada e é simplesmente uma exposição da violência animal nas redes sociais. Se você se depara com uma postagem de alguém que está mostrando um maltrato, compartilhar é o correto ou tem um caminho melhor para se fazer? Muita gente não quer se envolver, às vezes, nos casos, então o compartilhamento ele serve de uma forma que alguém possa fazer alguma coisa por aquele animal, né? Às vezes os nossos compartilhamentos chegam nas pessoas certas e as pessoas se comovem de nos ajudar. Financeiramente, por exemplo, tem pessoas que veem aquela situação, veem que a gente está precisando salvar o animal, levar no veterinário. A gente já teve animais que ficaram em coma, passaram 5 dias em coma por conta de uma pedrada. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas, não só para que as pessoas vejam o que está acontecendo, que é a realidade, que ainda existe maus tratos, que é uma ocorrência até no cotidiana, infelizmente, mas que também as pessoas que praticam esses maus tratos tenham medo. Porque pode a foto dela sair nas redes sociais, a polícia vai saber, a família sabe, os amigos sabem, então toma uma proporção até assustadora para essas pessoas. As pessoas Sabe, parece que Rafael? sob vigilância elas começam a criar uma consciência. Exato, infelizmente às vezes você tem que reprimir, né, fazer algum tipo de repressão para que as pessoas parem de cometer o delito. Inclusive, esse tipo de repressão, há muito tempo, a gente tem visto como tem sido exitoso para a causa, né? Já houveram situações que nunca se imaginava de pessoas que eram acima de qualquer tipo de suspeita. Exato. E que foram denunciadas através de fotos, através da internet. Vários processos tramitam na Paraíba com relação a isso. Hoje não existe mais isso de classe social, exatamente, de bairro que mora. Qualquer pessoa pode ser um agressor. Exatamente. E é comprovado que quem comete uma agressão contra um animal é capaz totalmente de cometer uma agressão contra um idoso, exato, contra uma criança, qualquer ser vulnerável. Exatamente. Então, são pessoas que, além de praticar a crueldade, elas sentem prazer de praticar a crueldade e, geralmente, tem um grupo a qual se destinam a informar que praticam aquela crueldade. Só que isso, hoje, é inevitável que as ONGs não têm conhecimento. De acordo com a experiência de vocês, quais são os casos mais comuns para que as pessoas, às vezes, possam entender que caracteriza como maus tratos? Vinícius. No caso da caracterização, é qualquer ação ou omissão que possa causar algum sofrimento ao animal. Isso é uma forma bem abrangente. Você me pergunta, e essa omissão? A ação é muito simples, né? Você cometer uma lesão diretamente no animal. Uma omissão, posso dizer, caracteriza se você não deixa um local adequado para a manutenção daquele animal, a alimentação não adequada, sem água, entendeu? Então a pessoa, por exemplo, vai viajar. Isso. Deixa o animal sozinho em casa. Isso é maus tratos ou se deixar tudo em ordem? Como é que eu posso entender essa questão? Depende da situação que ele deixou o animal. Porque assim, se a pessoa vai viajar, mas logicamente ela tem um familiar, ela tem um vizinho, tem alguém de sua confiança que possa ir até o local, que possa proporcionar uma água limpa, uma ração nova, que o animal fique solto, num ambiente que ele tenha onde fazer as necessidades, ele tenha onde dormir em segurança. Agora, o que acontece é que muitas pessoas às vezes mudam de estado e deixam animais trancados dentro de casa. Os vizinhos alimentam por cima de muros. Exatamente. Sequer qualquer pessoa do bairro tem conhecimento, além do vizinho que está ali ao lado, muitas vezes com medo de denunciar, alimentando por cima de um muro, como já foi caso recorrente. Como Michele mesma falou, a gente tem hoje essa autonomia amparada pela lei nesse tipo de situação, de entrar no imóvel, de retirar o animal e proporcionar a ele os cuidados que ele necessita, né, até ser encaminhado para a adoção. Então, são muitos casos de violência. Os casos que também são alarmantes, inclusive em bairros que também são bairros nobres, que pessoas que são da área ou não, porque também tem pessoas que são moradores da área, mas são casos de agressão propriamente dita. Animais que são agredidos diariamente em casa, Espancados. Geralmente são cães. Porém, quando são casos assim mais severos, um caso de zoofilia, aí sim a gente tem como atuar, é mais difícil reunir as provas, porém o laudo veterinário não deixa sombra de dúvidas de que aquele fato ocorre. A gente vai ter que dar outro intervalo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre como denunciar, também vamos falar um pouquinho sobre adoção, os caminhos, né, para poder salvar esses animais. Fique com a gente, aqui tem discussão.